Tempo é dinheiro. Alguma vez na vida você já deve ter ouvido ou até mesmo dito esse ditado, né? Ele traz uma verdade que a gente não pode desprezar. O tempo é um recurso valioso. A gente tem que ser sábio na administração dele. Até para a gente conseguir entender melhor essa questão, eu queria pôr aqui um trocadilho, uma brincadeira. Vamos trocar a palavra dinheiro pela palavra vida nesse ditado. Como é que ele ficaria então? Tempo é vida. Porque a forma como a gente gasta o tempo, a gente gasta a vida. Se a gente perde tempo, a gente perde vida. Agora, para conseguir administrar bem o tempo, é preciso discernir. Principalmente quando é colocado a nós a oportunidade de viver um tempo de fortes mudanças, como o que a gente está vivendo agora. As coisas estão mudando muito rápido. E não é somente mudanças rápidas, são mudanças bruscas, né? Mudanças fortes. E como é que a gente reage diante disso tudo, né? Como é que a gente consegue, então, administrar o tempo num tempo de fortes mudanças, onde tudo está mudando tudo muito rápido? Vamos lá, é preciso discernir o tempo, é preciso entender o tempo, é preciso compreender que as coisas mudam e a gente precisa ter o feeling para como reagir diante dessas mudanças. Porque nós podemos pender para os extremos. A gente pode ficar preso ao passado, e isso é um grande mal, ou a gente pode sofrer a ansiedade do futuro. A gente pode sofrer o futuro, a gente pode ser sufocado pelo futuro. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, ele é categórico para trazer que mudanças fazem parte da vida. Mudanças fazem parte. E a gente tem que ser sábio para conseguir atravessar as mudanças. Para saber reagir diante delas com um equilíbrio. Para justamente, por exemplo, não sofrer esses dois extremos que eu falei agora. Ficar preso ao passado ou sufocado pelo futuro. O texto é muito curioso, né? Nesse capítulo do livro de Eclesiastes, que ele vai trazer situações, inclusive, extremas. Ele vai dizer que existe tempo de nascer e tempo de morrer. E a gente precisa compreender a natureza desses dois momentos para conseguir tirar proveito de cada uma dessas situações e de outras tantas, né? Tem um outro texto bíblico muito curioso. Eu estive pensando nele ao longo da última semana. É o texto que a gente encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, verso 32, texto que diz assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Qual que é o contexto desse texto? Esse capítulo do primeiro livro das Crônicas, ele vai trazer aqui o relato de como as tribos passaram a consolidar a autoridade de Davi como rei sobre todo o território de Israel, porque até então Davi era rei apenas em uma tribo, Judá. Ele ficou rei apenas nesse território durante 7 anos e meio. Lembrando que a essa altura Saul já tinha morrido, e um dos que compunha a linha sucessória, né, da família de Saul, reinava sobre todo o restante do território do reino de Israel. Esse integrante da linha sucessória, ele vem a morrer. Então as tribos se veem num momento de decisão. O que eles deviam fazer? O texto ele vai trazendo tribo após tribo, e cada uma com características muito especiais, boa parte delas inclusive trazendo assim, características militares, bélicas, né? Por exemplo, no verso 24 vai dizer que Judá tinha homens armados para a guerra com escudo e lança. Na tribo de Levi, no verso 26 vai também trazer características bélicas, né? Dizendo a respeito de Zadok, que era um jovem guerreiro. Enfim,
ele vai trazendo uma série de situações, de aspectos característicos de cada tribo. E no verso 32, que eu li agora há pouco, ele vai trazendo uma característica diferente, um diferencial em relação às outras tribos. Os da tribo de Sacar tinham essa sensibilidade para conseguir discernir o tempo, de perceber a mudança. O texto não apresenta quais foram os critérios que a tribo utilizou para tomar a decisão que eles tomaram. Quais eram os critérios que eles utilizaram para discernir esse tempo, para compreender o tempo. Tá? Tudo que nós sabíamos era a finalidade. Eles sabiam discernir o tempo para influenciar, de certa forma, todo o reino de Israel. Para saber o que Israel devia fazer. Eu não sei quais são as referências, quais são os critérios que você tem utilizado para tomar as decisões na sua vida. Mas nós não podemos fugir da condição de que em algum momento a gente vai ter que tomar decisão. Se a gente fica preso ao passado ou se a gente segue em frente. Se a gente encara o futuro com equilíbrio ou se a gente vive sufocado pelo medo do futuro, pela ansiedade. Que de alguma forma esse Deus que é pessoal, que você pode tê-lo agora, ter contato com ele agora, nesse exato momento, que ele ilumine o teu coração, tua mente, o teu coração, para que você possa tomar a melhor decisão, para que você consiga compreender o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo, e consiga seguir em frente com confiança, entendendo o papel do passado e fica para trás, e agora você leva as lições, e que você encare o futuro com confiança, sem medo do que há de vir, né? Que você consiga lançar boas sementes, porque afinal de contas, assim como os da tribo de Sacar tomaram a melhor decisão, segundo os critérios que lhe foram apresentados, talvez por reconhecer, por exemplo, que Saul foi um péssimo rei, então não era o momento de viver uma outra situação, ou porque viram em Davi um referencial de uma boa liderança, a gente não sabe bem quais são os critérios, mas que você consiga tomar a melhor decisão, que você consiga discernir o tempo, para que você não somente consiga trazer para a sua própria vida benefícios, mas que você também venha deixar um legado para aqueles que virão depois da nossa geração. Essa geração que está vivendo esse desafio, né, das múltiplas, rápidas e fortes mudanças. Um abraço, que Deus te abençoe. Esta é uma produção Claraboia 360.